Olá, amigos, companheiros de estudos da doutrina espírita, pesquisadores, obrigado pela audiência, sejam bem-vindos e vamos para mais uma gravação do aprendizado a essa maravilhosa doutrina. Hoje vamos conversar para entender profundamente um ensinamento de Jesus Cristo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, no seu capítulo 25, no seu item número 1, que fala sobre buscai e achareis. Esse ensinamento vai nos fazer libertar desta constante situação que nos colocamos diante da oração, da força da oração. Nos pegamos diversas vezes orando, pedindo por aquele emprego, pedindo para a cura daquela doença que nos atrapalha, pedindo e pedindo, ou seja, objetivamos o efeito, objetivamos aquilo que materialmente nos agradece, nos engrandece, nos contorna o problema material que nos encontramos. Então, nesses minutos que vamos estar juntos, vamos compreender o que esse ensinamento nos traz para gerar em nosso interior, ou fazer erigir dentro de nós, esta força da fé, da compreensão da parte que nos cabe. Então vamos buscar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11, esse ensinamento. Nos ensina Jesus, abre aspas, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, se abrirá àquele que bater a porta. Também, continua nos ensinando, também, quem de vós, entre os homens, daria uma pedra ao seu filho, quando este lhe pede pão? Se ele pedisse um peixe, vos daria uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dará verdadeiros bens àqueles que lhos pedem. Isso está em São Mateus, no capítulo 7, como dissemos. Vamos compreender esse ensinamento nessas palavras pouco fáceis de compreender nos dias de hoje. Sobre o aspecto da terra, sobre como compreendemos essas máximas, esta máxima, buscai e achareis, é análoga, ou seja, equivalente a esta outra máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, que é, por consequência disso, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho. E o trabalho movimenta, põe em ação as forças da inteligência. Essas forças que movimentam a inteligência do ser humano é o foco da nossa discussão neste momento. No início da nossa existência, o homem só utilizava a inteligência para suprir o seu alimento, a caça, a estratégia, ou mesmo para se preservar das intempéries, da chuva, do abrigo, da manutenção da sua própria vida. Somente utilizava a inteligência para o seu melhor bem, a sua sobrevivência. Mas o homem foi dotado por Deus de algo a mais que aos animais. Foi dotado daquele desejo do melhor. E esse desejo do melhor impele, impulsiona o homem à procura dos meios para lhe dar uma posição melhor na sua vida. E isso acaba impulsionando o homem a descobertas, a invenções, ao aperfeiçoamento da ciência.
E hoje é muito fácil a gente observar que a ciência traz para o homem colocações melhores. É através desse treinamento, dessa vivenciação na prática da evolução da ciência, que o homem vai se burilando e se aperfeiçoando e evoluindo. É desta forma que passamos do bruto para o conhecido. É desta forma que as necessidades da matéria, do corpo, sucedem às necessidades do espírito. E após saciar o alimento material, é necessário nós obtermos o alimento espiritual. Em suma, queridos companheiros, é assim que nós caminhamos da selvageria, da barbárie para a civilização. Todavia, não é o suficiente uma única vida de uma encarnação para que o homem consiga essa evolução do nada, do simples e ignorante pelo qual foi criado, para a evolução das ciências de hoje. Uma única vida de 60, 70, 100 anos não é o suficiente para o homem conseguir essa evolução dentro da ciência. Posto isso, precisamos entender que uma única vida não traz à humanidade a evolução que ela conseguiu. Pois, se nós homens fôssemos, após a vida corpórea, para nunca mais retornar, como se explicaria essa evolução? Sem admitir a pré-existência ou a resistência da alma, torna-se pouco compreensível esta evolução. Mas se admitirmos esta pré-existência, essa resistência da alma, esta reencarnação, aí sim poderemos compreender melhor como saímos do simples e do ignorante para começar a adquirir conhecimentos em uma vida de 60, 70 anos e ir ao mundo espiritual, reciclar, repensar, reprocessar as suas energias e após o arrependimento por merecimento sempre conseguir a reencarnação e partir da onde parou na última encarnação, burilando e aperfeiçoando mais ainda os seus conhecimentos, é evolutivo o conhecimento, o crescimento do conhecimento. E retornamos então a cada vida com situações favoráveis à medicina, ao militarismo, às artes. Cada criancinha de hoje já com as suas tendências do que vivenciou em vidas passadas e assim nos auxilia a compreender a evolução do conhecimento. Desta forma, os amigos espirituais não isentam a nós, homens, a instrução de que a lei do trabalho é uma necessidade e nos disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado, segundo o que tiveres feito. Se Deus houvesse poupado o homem do trabalho do corpo, pelo descanso, certamente os seus membros estariam todos atrofiados. Se houvesse poupado o homem do trabalho da inteligência, o seu espírito provavelmente ainda estaria na vida infância, lá no início, com uma progressão muito pequena. Isso nos mostra que o princípio da lei do trabalho tem como consequência a lei do progresso, é uma obrigatoriedade do homem. Então, levantar-se, bater o pó, determinar-se no que sente dos seus objetivos, torna-se uma obrigatoriedade por encarnações. Se admitirmos esse princípio, nós compreenderemos por que os espíritos, os bons espíritos, que estão por toda parte, sustentando e amparando os anseios das casas espíritas na divulgação da doutrina, no trabalho da compreensão do amor, da fraternidade, da divisão de tarefas, do sorriso, do apoio, da sustentação e da reenergização
digo, da reenergização de cada um daqueles que buscam o amparo das casas espíritas. Mas ele não pode fazer por nós as nossas tarefas. Lembra? Há pouco dissemos, procura e você acharás. Trabalha e você produzirás. E desta forma, nós seremos os filhos das nossas obras. Seremos reconhecidos por nossas energias, pelo que fizemos. E destas obras, delas teremos o mérito, pelos nossos anseios, pelas nossas propostas, pela tarefa que cada um de nós veio aqui executar. Não existe nenhum ser humano encarnado sem uma tarefa definida, pois isto aqui não é uma colônia de férias. É o burilamento da evolução intelectual, da evolução moral, a que se propõe você, querido amigo, estudioso, conhecedor da doutrina espírita. Conheça-te a ti mesmo, já dizia um antigo filósofo, ou conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então tenhamos fé de que não adianta ir na casa espírita, sentar de forma passiva e rogar para os bons espíritos que lá estão a efetuar a realização daquele emprego que você deseja, curar-te daquela doença que provavelmente é um efeito dos teus pensamentos, sentimentos e de energias de outrora desta vida ou de vidas passadas. Não devemos esperar, ansioso, que espíritos externos a nós possam executar em nós o que deveria ser nossa tarefa. Se assim o fosse, que mérito nós teríamos? Por que então toda essa estrutura do nascimento, da formação, da construção do teu corpo? Que mérito teríamos? É necessário entendermos que os espíritos estarão sempre conosco, do nosso ladinho, e se perceber a tua humildade, a tua dedicação, o teu real interesse, poderá estar pertinho de você e lhe instruir. Porque quem caminha sempre chega. Encontraremos, certamente, pedras sobre os nossos passos. Devemos parar, olhá-las e devemos tirá-las nós mesmos, por nosso esforço, para termos o merecimento. Eles estarão sempre conosco para nos dar a força necessária, se a quisermos utilizar. Esses, sim, são os verdadeiros espíritos que estão aos nossos lados, medindo as nossas vibrações energéticas, provindas do que sentimos para pensarmos, para agirmos. E esses pensamentos são energia pura, que vibram no espaço, que são detectadas por esses amigos espirituais. E como semelhante atrai semelhante, se as nossas vibrações são positivas, de auxílio, de moderação, de compaixão, de amor, de altruísmo ao nosso semelhante, se paramos e perdemos algum tempinho do nosso precioso tempo da matéria e auxiliamos, e instruímos, e apoiamos, e estendemos as nossas mãos para evidenciar pontos positivos em nossos semelhantes, estamos criando em nosso espaço áurico vibrações tão benéficas, tão sutis, de ondas tão curtas, que a tudo permeiam e que são, sem dúvida, a causa de atrair bons espíritos. Não vou nem me referir a anjos, arcanjos, serafins, é muito para o nosso estado de pequenez. Mas atrairão espíritos desencarnados, trabalhadores da seara de Jesus, que nos medem o verdadeiro interesse. E não há como burilar essa negociação da matéria, né? Pois ser humano engana ser humano, mas não conseguimos enganar os amigos mentores espirituais. Eles nos leem as vibrações das nossas energias, o verdadeiro interesse. E desta forma, se medem que nós estamos olhando as pedras
e tirando-as dos nossos caminhos, transpirando, suando, levantamos e fomos buscar para encontrar o que desejamos, eles nos apoiam, nos sustentam, nos inspiram, nos dá a força para não perecer diante do mal, nos dá a vida para conseguirmos, sem dúvida, sermos hoje o que desejamos ontem e amanhã muito melhores do que somos hoje. Não há doença que resista à força do teu pensamento, pois a mente reerguida reanima os micro-organismos do corpo, fazendo-os funcionar perfeitamente, debelando qualquer irregularidade, tornando você impermeável à força do mal, mas vibrante na força do bem. Nesses momentos que nós estamos chegando a algumas conclusões, é necessário agora um pouquinho mais de profundidade técnica para termos a certeza de que somos obra do Pai Criador e, portanto, existe um campo imenso para nos aprofundarmos. Cada um de nós, espíritos encarnados, somos espíritos eternos e passamos pelas reencarnações, pelas diversas vidas, centenas de milhares de encarnações que cada um de nós já com certeza passamos. E quando criados, pela primeira vez, simples e ignorante, que foi nos dado o primeiro corpo, dali começamos a aprender, a desenvolver a inteligência, como vimos, na progressão das nossas necessidades, até chegarmos aos dias de hoje. Mas, ao passarmos por cada encarnação, estas informações da tua luta, da tua busca, da tua inteligência, do teu discernimento, das tuas obras pelas quais somos sempre reconhecidos, impregnamos na construção do nosso perispírito, que reveste o nosso espírito, qualificando-o e lhe dando expressão de acordo com as energias conseguidas, trabalhadas, forjadas, incutidas em nossas linhas energéticas. Cada espírito vai formando o seu perispírito e vai progredindo encarnação a encarnação. Talvez aí possamos compreender esse livro imperdível de Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modelações. A cada encarnação, o espírito modela o seu perispírito de acordo com os seus sentimentos, que geram os seus pensamentos e que promovem as atitudes materiais. O pensamento, que é pura energia, atribui carimbos de energia identificante da qualidade desse perispírito e vai tomando forma e vai sendo modelado pelas realizações de encarnações a encarnações. Quando temos na modelação construções de filamentos energéticos que compõem a estrutura perispirítica, gerando os seus órgãos perispiríticos, que vibram a energia vital, que vivifica esses órgãos que compõem a vida, emanando por osmose aos órgãos fisiológicos do corpo humano, dando-lhe o alimento sutil da energia espiritual, fazendo-o vibrar no funcionamento adequado para gerar a saúde do corpo, que movimenta a casa do espírito para a sua expressão. Profundo. Nós construímos o que somos hoje, em vidas passadas, pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que fizemos. Estamos contentes com o que somos? Devemos nos preocupar em refazer pela reforma íntima o nosso perispírito, tendo o conceito do conhecimento, pois o raciocínio, a inteligência, forma o que somos em nossa alma hoje, para construirmos corpos e perispíritos melhores no dia de amanhã. Pois sabemos, pela revelação de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na página 27, com o título Corpo Mental ou Corpo Espiritual, mas ele se refere ao corpo mental também, aonde nos traz a revelação maravilhosa do que é o perispírito, dividindo-o nesses dois corpos, o corpo mental e o corpo espiritual,
nos diz que o corpo mental é ad eterno e acompanha o espírito em todas as suas encarnações. E o corpo espiritual é formado pelo impulso da vontade do corpo mental, gerando uma cópia sua, exatamente igual nos seus liames energéticos. E esse corpo espiritual, que existirá apenas por esta vida ou por cada vida de encarnação, construirá na vida intrauterina a multiplicações das células mitóticas, gerando o embrião, gerando o ser, gerando o futuro corpo que ele ocupará. Este corpo é formado à imagem do corpo espiritual, que já é a imagem do corpo mental. Só que o corpo espiritual se refere e existirá somente nesta vida, mas já está formado por todos os pontos energéticos da sua matriz espiritual. E assim, esta vida, no aprendizado da educação dos pais, das escolas, dos amigos, do trabalho, que vai formando o cabedal de conhecimentos do corpo mental e do corpo emocional, expressando a satisfação ou a insatisfação desta vida, é que vai burilando o espírito. Estou querendo dizer que o corpo espiritual cria o corpo mental, lhe beneficia de inúmeros conhecimentos que alimentam o próprio espírito em novos aprendizados. E o espírito, pelo corpo mental, opera no corpo espiritual, dizendo o que aceita e o que não aceita. É quase que um confronto constante entre o que o espírito no corpo mental traz de todas as suas reencarnações já vividas, de tudo aquilo que ele já possui, e exige do corpo espiritual criado à sua imagem que ele execute os seus anseios, a sua ideia criativa, a sua vontade, o seu sentimento. Mas o corpo espiritual, após conhecer a educação dos pais, das escolas, da vida, tudo novo, coloca em xeque tudo aquilo que o corpo mental já aprendeu e começa a reeducar quando o espírito aceita. Não tinha pensado nisso, mas tem sentido. E assim você vai educando a tua alma pelos novos conceitos, pelos novos aprendizados. E vai ouvindo, quando é muito forte, aquele anseio da alma: eu sou assim, não quero mudar. Eis aí a oportunidade de expressar a tua vontade no buscai e encontrareis. Expressa o teu livre-arbítrio. Diz para você mesmo o que você veio buscar nesta vida. Não ajoelhe e reze apenas e depois vai deitar no braço do sofá, esperando que algum espírito lhe traga o teu progresso. Ora, sim, pois quem ora se aproxima, se religa a Deus. Quem ora sutiliza as suas energias pelos teus pensamentos e se aproxima dos bons espíritos. E o que ele pode fazer? Lembram-se? Eles podem te apoiar, se sentir que você está determinado na conquista da tua elevação. E aí sim, essas energias benfazejas, pulsantes, que a tudo permeia, penetram no teu espaço áurico, lhe vivifica a vida, lhe inspira novos conceitos e ideias criativas surgem e resolvemos como fazer. Mas pisa nas pedras do teu caminho. Deixa os joelhos desconjuntados, como nos ensina Emmanuel, seguirem firmes passos não titubeantes, que representa a tua vontade, o teu livre-arbítrio, para educar você mesmo em espírito, para fazer jus a uma máxima maravilhosa. A cada um de nós sempre nos será dado segundo as nossas obras. Mãos à obra, companheira. Que esses minutos que passamos juntos possa valer a pena na tua vida, para que você levante agora e não segunda-feira. Bata o pó e diga a você mesmo: na prática do amor,
vou me espelhar, construirei em meu interior, fazendo-se erigir dentro de você a força inestancável e inabalável para conseguir o que você veio buscar. Que as forças e as bênçãos dos nossos amigos espirituais estejam sempre conosco. Um grande abraço e obrigado pela tua audiência. Comunique-se conosco pelos e-mails, pelos telefones e faça as tuas perguntas, colabore para que a existência deste momento seja cada vez melhor para todos nós. Um grande abraço.